Estamos começando mais um OutLiveCast. Eu sou o Nicolas Santos e hoje o meu convidado é o treinador Leonardo Prietro. Ele que é bacharel em Educação Física, pós-graduado em treinamento de força e fundador do Endure Strong. Léo, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente. Valeu, Nicolas. Eu que agradeço, cara. Prazer. E para a gente começar aqui, Léo, eu queria que você desse um overview mesmo da sua carreira, o porquê do treinamento de força e contasse um pouco também da Endure Strong. Cara, tem o meu início na educação física foi um início bem engraçado até. Porque quando eu tava na escola, aquela fase final ali, que você tá pensando em vestibular, puta, o que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Uma decisão que tem um peso relevante. E eu era um pouco perdido, assim, eu não tinha muita afinidade com a escola, não curtia muito estudar naquela fase escolar, e falei, puta, o que eu vou fazer, né? E aí, com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar musculação, por hobby, assim, né? Autoestima, moleque, era super magrinho. Aí comecei a treinar, e nessa época eu assisti um documentário do Arnold, não sei se você chegou a ver já, que é o Pumping Iron. Tá. É um documentário da década de 70, assim. Puta, super massa, recomendo assistir. Depois regravaram agora, mas recentemente. E, cara, eu fiquei assim, tipo, em choque, sabe? Isso por conta de musculação. Falei, cara, meu irmão falou, assiste esse negócio aqui. Meu irmão é um ano mais velho que eu. E eu falei, puta, que animal, né, cara? Os caras treinando lá na academia, na Gold's Gym, indo pra praia, não sei o quê. Eu falei, puta, é massa aqui. E aí comecei a me interessar mais por musculação. Tá. Mas nessa época, meu único viés, assim, era voltado pra hipertrofia mesmo, né? Uma coisa bem estética, hipertrofia. E aí, chegando ali próximo do vestibular, terceiro colegial, eu falei, puta, eu acho que eu vou fazer educação física, né? Porque eu só lia blog de musculação, só lia isso, pensava nisso. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí você começa a trocar ideia com o outro, o pessoal mais velho, falou, cara, educação física, sai fora. Você fala, pô, vai ser professor de escola, não sei o quê. Né? A galera... Essa era a referência, né? Eles têm essa referência, putz, você vai ganhar mal, aquela coisa toda. E a minha mãe, na época, era a única pessoa que me apoiava. Falou, você quer fazer isso? É o que você gosta? Faz, né? Mas eu tava inseguro, falei, putz, acho que eu não vou fazer. E eu fui para design gráfico na faculdade. Caramba, essa eu não sabia. Fui fazer design gráfico. E aí teve, sei lá, tava uns 4, 5 meses na faculdade de design. E aí era uma aula de desenho livre, eu lembro. Assim, a professora falou, hoje é desenho livre, tema livre. Né? A gente já desenhou o Schwarzenegger. Aí eu peguei e comecei. Primeiro que eu fiquei uma meia hora. Puta, e os caras já desenhando lá, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou desenhar? Aí eu peguei e comecei a desenhar, tipo, anilha, halter, um bíceps mais anatômico, assim, né? Musculatura e tal. E deu um intervalo, peguei, deixei ali minhas coisas de lado, fui pro intervalo. Quando eu voltei do intervalo, tinha umas 4 pessoas na sala que nem tinham saído pro intervalo. Elas continuaram desenhando. Naquele momento me deu um estalo. Eu falei, cara, esses caras vão ser os caras que vão se dar bem na profissão. Eles são apaixonados pelo que eles fazem. E eu batei o intervalo, eu saí fora. Não tava nem aí para continuar meu desenho. Como que eu vou competir com esses caras aqui, né? Sim. E aquilo ficou mexendo assim com a minha cabeça. Eu cheguei e falei, puta, acho que eu vou interromper. Na época minha mãe pagava minha faculdade. Eu falei, cara, não vou fazer ela pagar um negócio para mim que eu não vou dar continuidade depois, né? E eu conversei com ela, falou, não, interrompe então. Fica pensando até o final do ano o que você quer fazer. E aí eu falei, tá bom, pensei, decidi por, de fato, fazer educação física. E aí dei início na educação física. Eu lembro logo nas primeiras aulas, assim, puto, o professor falava, eu chegava até arrepiar. Falava, cara, é isso que eu gosto, né? E aí, puta, todo aquele histórico ruim na escola mudou de cabeça para baixo. Eu lembro, minha primeira prova de anatomia, ia pro laboratório, tirei 10 na prova, então comecei a realmente gostar daquilo e tudo fez sentido a partir de então, né? Então, esse basicamente foi meu início, assim, na carreira. E aí de curso, de mentoria, sei lá, de curso que você fez fora do Brasil também, você fez com o Wolfgang, não fez? Fiz. Um programa de... Fiz. Eles chamam de estágio semi-privado, né? Assim, desde da formação acadêmica ali na faculdade, eu
me interessava já por cursos, então fazia os cursos ali durante a graduação. O meu primeiro curso expressivo que eu fiz foi durante a graduação, que foi um curso em São Paulo do Dan Baker. Que na verdade era para ser o Charles Poliquin, que é um treinador canadense que eu gostava muito. Tá. Você conhece? Chegou a... Não conheci pessoalmente, o Dan Baker, sim. Sim. E aí, quando eu vi que o Charles Poliquin viria para o Brasil, eu fui e fiz a inscrição do curso. Só que chegou tipo 2 semanas antes, ele cancelou. Ele teve um problema com visto, alguma coisa assim, não lembro exatamente, não rolou o curso. Tá. Né? E depois quem trouxeram foi o Dan Baker, que é um treinador australiano, fala de treinamento de força e condicionamento físico para atletas. Nessa época, só para você entender, eu estava numa transição, estava no final da minha graduação da faculdade, e eu estava deixando um pouco esse lado de musculação só para estética e já me interessando mais pela musculação voltada para o desempenho esportivo, a preparação física. Então, comecei a buscar conhecimento nessa área. Tá. Né? E aí foi quando eu comecei, de fato, a investir mais em cursos mais relevantes, vamos dizer assim. Né? Até para quem não sabe, pessoal, o Dan Baker foi presidente da ASCA, que é a Associação Australiana de Força e Condicionamento, que é uma das maiores escolas, né, Léo, de treinamento de força. Uma referência, assim. Uma até referência, natação, né? Referência mundial, natação, e até para os pais, né, que com filhos pequenos tem até dentro da graduação da ASCA para fazer, para já começar a desenvolver repertório motor com seu filho massa, ali cara. desde muito pequeno, né? Então, a escola americana e australiana é muito forte, né? E, obviamente, como eu sou da natação, eu sei que a Austrália tem esse potencial desde muito cedo por conta disso também. E aí, nesse primeiro curso que eu fiz em São Paulo, então, sou do interior de São Paulo, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com treinadores mais experientes, que já trabalhavam com atletas, sejam profissionais ou amadores. Ali foi um choque de realidade para mim, porque trabalhava no interior, estava acostumado a trabalhar em academia, e era visto como um bom estagiário na época, né? E quando eu fui para lá, eu falei, cara, não sei absolutamente nada. Divisor de águas. Aí eu falei, putz. E na época eu fazia uns diáriozinhos assim, eu falei, puta, escrevi lá, né? Preciso trabalhar em São Paulo. E me dei uma data. E aí fui fazendo networking através desses cursos e depois vim trabalhar em São Paulo. Mas daí, fora esses, eu fiz um estágio, que é o estágio semi-privado na Alemanha, que também foi um baita divisor de águas, assim, profissionalmente falando, com o treinador Wolfgang. E depois na Athletic Lab também, lá nos Estados Unidos, você chegou a conhecer. Sim, que é Mike, né? Mike um centro de Young. treinamento fantástico ali, uma experiência... Tive a oportunidade de treinar lá e realmente sensacional. Playground lá é absurdo. E a Endure Strong, como que despertou isso? E para focar em corredor, de onde surgiu isso? Isso foi engraçado também, porque quando eu comecei a querer trabalhar com preparação física, né, treinamento de força pros esportes, eu não mirava na corrida, né? Eu pensava em algum esporte mais tipo atletismo, alguma coisa que realmente envolvesse mais força e potência até na modalidade esportiva, né? E aí quando eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar em uma clínica de medicina esportiva que é próxima ao Parque Ibirapuera, e lá muitos corredores, triatletas acabavam frequentando. Então eu comecei a, por acaso, ter contato com esse público corredor. Entendi. Né? Mas assim, eu sempre fui muito, muito curioso. Eu não conseguia até a primeira parte só. Então assim, corredor tem que fazer preparação física. Tá bom, então vamos fazer o que me ensinaram. Eu queria entender por que tem que fazer, o que vai ajudar. Sim. Então eu comecei a me aprofundar naquilo. E aí eu comecei a notar que, tudo que eu aprendi, né, fazendo esses cursos, mentorias voltados para a preparação física, o público da corrida é um público que eu consigo aplicar esse conhecimento, porque é uma das modalidades amadoras onde a pessoa tem uma prova-alvo.
né? Ele tem uma maratona, ele tem um ciclo minimamente bem planejado por um treinador de corrida. Então, é um trabalho que exige um certo planejamento, uma certa periodização, e aquilo me deu tesão para fazer. Sim. E aí eu comecei a me aprofundar, acabei pegando gosto e fui meio que tornando referência nesse tópico. E pensando em corrida, né, maratona, que é uma prova praticamente de endurance, né? E o treinamento de força, existe um receio desses corredores de fazer o treino de força e de repente atrapalhar a corrida? Faz sentido isso? Eles te questionam isso também? Sim, eu noto assim, o mercado ele vem, o público em geral ele vem se sofisticando cada vez mais, até porque o acesso à informação está muito mais elevado agora, né? Muito mais fácil de ter acesso. Mas ainda existe uma certa confusão, um certo receio por parte de corredores, porque alguns anos atrás, se você fosse falar para um maratonista fazer um treino de força, que popularmente é chamado de musculação, existia um certo receio, porque a musculação sempre foi associada ao cara musculoso, né? E o cara musculoso é associado a um cara mais lento, mais rígido, que também existem alguns mitos envolvidos com isso. Então eu lembro que a primeira palestra que eu dei sobre treino de força para corredores foi por volta de 2017 ou 2018, na Adidas. Eles tinham uma base perto da USP, se eu não me engano, e lá eu falei de os mitos, né, que os corredores acreditavam em relação ao treino de força para corrida. Então, por exemplo, putz, vai me deixar lento, vai me deixar travado. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, desde que o treinamento de força seja bem conduzido. Bem estruturado. Bem estruturado para esse público. Obviamente, existem algumas diferenças entre um treino de força ou de musculação, a gente pode chamar, para um cara que só busca a estética e para um corredor. Né? Então, existem essas nuances. E os principais benefícios assim do treinamento de força para um cara que é corredor? É prevenção de lesão, de fato trabalhar o atleticismo, né? Muitas pessoas nem conhecem esse termo, mas ser potente, ser veloz, ser forte e minimizar a lesão, seria basicamente isso? Se a gente puder resumir o treinamento de força, assim, trazendo quais são os benefícios reais para um corredor, a gente pode dizer que o principal benefício é tornar o corredor mais econômico. Né? Além disso, o treinamento de força consegue ajudar em uma proporção menor a melhorar o desempenho da corrida e também tem a questão da prevenção da lesão, que a gente pode se aprofundar um pouco depois. Mas, o que é tornar um corredor mais econômico? Né? Dentro da corrida, a gente sabe que, como você mesmo falou, a corrida é um esporte de endurance, né? De resistência. Então, o principal aspecto fisiológico responsável pela performance desses corredores acaba sendo variáveis como o VO2 máximo e também tem a economia da corrida envolvida. Então, o treinamento de força, ele consegue tornar o corredor mais econômico, ou seja, fazer com que ele consiga correr no mesmo pace gastando menos energia. Sim. Ou ele pode correr um pouco mais rápido gastando a mesma energia que ele gastava para correr um pouco mais lento. E aí ele vai ter um benefício na performance, né, no desempenho. Então, se a gente for analisar hoje a literatura científica, que é muito mais robusta, até em relação aos benefícios do treinamento de força para os esportes de endurance envolvendo a corrida, é ocasionar uma melhora na economia do movimento. Né? E aí, como que essa melhora acontece? Basicamente, a gente fala através de algumas adaptações específicas que acontecem no músculo e no tendão. Então, a adaptação mais relevante é o que a gente chama de rigidez tendínea. Né? Então, a gente tem um músculo e o tendão ligando o músculo ao osso. Né? A junção miotendínea. Né? Exato. A gente sabe que o músculo é um tecido metabolicamente muito ativo, diferente do tendão. O tendão é um tecido que gasta pouca energia. E ele é o responsável por acumular energia e depois liberar essa energia em forma de movimento. Né? Se o músculo é o tecido que mais gasta energia, eu gosto de fazer uma analogia pensando em dois estilingues. Né? Então, pensa que a gente tem um estilingue com um elástico mais fininho e a gente vai tirar uma pedra com ele. A gente consegue estirar mais esse elástico, só que esse elástico fininho, ele vai atirar a pedra mais próxima. Né? Agora, se eu pego um estilingue com um elástico mais grosso, vai ser mais difícil de eu estirar o elástico, só que ele vai conseguir atirar essa pedra mais longe. Né? A mesma adaptação acontece com o tendão quando ele é submetido à sobrecarga.
Tá. Então, o tendão, quando a gente faz o treinamento de força, né, ele também se adapta, ele se torna mais forte e mais rígido, como a gente fala. Então, ele consegue devolver energia de maneira mais eficiente e acaba poupando a musculatura do corredor, fazendo com que ele se torne mais econômico, como eu falei anteriormente. E você acha que o pessoal tem essa informação hoje em dia? É uma informação, assim, um pouco mais técnica, não sei se todo corredor tem essa noção aprofundada dessa maneira, mas não é nenhum segredo, assim, no meio do treinamento de que... Principalmente entre os treinadores, né? De que o treinamento de força ocasiona essas adaptações. Além dessa questão, existe uma melhora também no que a gente chama de taxa de desenvolvimento de força. Então, a corrida, ela acontece de forma dinâmica, obviamente, e o corredor, ele não tem todo o tempo do mundo para aplicar a força no chão e dar o próximo passo, né? Ele fica muito pouco tempo com o pé no chão. Se ele consegue aplicar mais força num espaço de tempo reduzido, ele também consegue ser mais eficiente na corrida. E essa é uma adaptação que o treinamento de força também consegue proporcionar. Então, o treinamento de força, ele melhora a taxa de desenvolvimento de força, ou seja, o corredor consegue aplicar mais força em menos tempo no solo. E isso torna ele um corredor mais eficiente. E existe algum mito, assim, do treinamento de força que você gostaria de desmistificar, assim, entre os corredores amadores, até profissionais talvez tenham acesso a outros treinadores ou, de repente, até tecnologia, mas para o público amador, existe algum mito, assim, sobre o treinamento de força? Eu vejo, assim, existe um mito, em partes mito, em partes verdade, que isso, eu treino vários corredores e eles chegam muitas vezes com essa queixa para mim, que é o treinamento de força vai prejudicar o meu desempenho na corrida, porque eu vou ficar muito dolorido, eu sempre vou estar com a perna muito pesada. Esse é um mito comum. Um outro mito o treinamento de força vai fazer eu ganhar muita massa muscular, eu vou ficar pesado, e isso vai atrapalhar minha corrida, né? Eu vou acabar ficando lento. Entendi. Então, por que o primeiro, a questão de ficar dolorido, eu falei que em partes é um mito, em partes é verdade, né? Se o corredor faz um treinamento de musculação, um treino de força, com volumes muito altos, próximo de um treino de hipertrofia, por exemplo, um treino que alguém que só está visando volumoso, estética, né? De fato, esse tipo de treino vai ocasionar aquela dor pós-treino e isso, consequentemente, vai acabar, sim, prejudicando o desempenho na corrida em treinos subsequentes, né? E se ele sempre se mantiver treinando assim, pode ser que realmente exista uma competição entre as adaptações ali do treino de força e da corrida, e aí eu costumo falar para os meus alunos que vira um cabo de guerra, né? É o treinador de corrida tentando puxar para um lado e o treinador de força tentando puxar para o outro, e o corredor está no meio tentando equilibrar. Uma hora a corda vai estourar. Isso é interessante porque, da onde eu venho também, da natação, eu entendo que a equipe interdisciplinar é importante eles se falarem, né? O tempo todo. Ninguém está competindo um com o outro profissional ali, o fisioterapeuta, o preparador físico, no meu caso, o treinador de natação. Então, se eles minimamente não conversam entre eles, acaba acontecendo isso, né? Exato. Fica uma coisa que não é conexa, né? Então o cara volta da academia, vai pra pista ou vai pra piscina e fala, pô, tô destruído. Fala, cara, mas o treino não era essa proposta, né? É isso. Então isso eu vejo também que até em ambientes de competição de altíssimo rendimento, muitas vezes acaba acontecendo isso também. E eu sempre deixo claro isso para os meus alunos que são corredores e também para outros profissionais, que eu falo assim, né? Todo mundo quer ter um papel de protagonista na história, né? Então, meu aluno foi para Boston, fez 2,58, né? Sei lá, só dando um exemplo aqui. E aí eu quero ter todo o mérito disso, né? Assim como treinador de corrida. Mas eu sempre deixo isso claro para o aluno e oriento outros profissionais que querem trabalhar ou trabalham com preparação física para corredores, que o treinamento de força, quando a gente fala em preparação física, ele é um coadjuvante. Ele não é o ator principal na jogada. O ator principal é o esporte. Então, a corrida... É a modalidade que ele está... Exato. Né? Então, nesse caso, é a corrida. Sim. O treinador de força, ele tem que estar ali para dar suporte para o treinador de corrida e para o corredor, consequentemente. Sim. Né? Então, tem uma importância secundária. Não quer dizer que não tem importância nenhuma, né? Mas é uma importância secundária. E a gente tem que ter noção disso para saber adequar os volumes do treino, como eu falei,
gerar as adaptações que vão trazer benefício sem exceder para não trazer prejuízos para esse corredor. Até lesão, né? Ou, eventualmente, lesão. E, por exemplo, se pegar um corredor hoje, um corredor amador que faz um programa de treino de resistência e um outro que faz um programa de treino de força máxima, é perceptível a diferença e o ganho do cara que está fazendo de treino de força máxima, no caso? É perceptível principalmente de forma aguda. Por quê? O treino de força voltado para resistência, o que seria isso? Inclusive, muitas pessoas acham que essa é a maneira ideal para se treinar um corredor. Tipo, se o cara faz um volume alto, é maratonista, tem que ser resistência. Se o cara é velocista, aí vai para... Então assim, corrida, vamos pegar qualquer esporte de endurance aqui, o cara precisa de resistência, correto? Correto. Então, na sala de musculação, ele tem que fazer resistência. Aí como que faz resistência na sala de musculação? Pouca carga, muitas repetições, né? Esse tipo de treino, ele é um treino que gera mais fadiga e um treino que deixa mais dolorido. E é um treino que, por ser necessário utilizar cargas mais baixas, já que as repetições são mais altas, não promove as adaptações tendíneas que a gente falou agora há pouco em relação à rigidez tendínea, taxa de desenvolvimento de força, de maneira significativa para que gere esses benefícios para o corredor. Entendi. Em contrapartida, treinos com ênfase em desenvolvimento de força máxima, ou seja, mais sobrecarga e menos repetições, são treinos que geram menos fadiga, deixam menos dolorido, muitas pessoas pensam ao contrário, e promovem as adaptações no tendão, no músculo, para tornar o corredor mais econômico e mais potente, veloz, enfim. Entendi. Né? Então, de maneira aguda, é muito perceptível. Você aplica um treino com muita repetição, no outro dia o cara tá quebrado para correr, e é o que muitas pessoas falam, e aí os corredores acabam ficando com medo de fazer musculação por conta disso. Entendi. Né? Então, o ideal seria, obviamente, num primeiro momento, treinar para o corredor ficar bom treinando, ou seja, iniciar com um treino bem moderado na sala de musculação para que ele gere as adaptações necessárias para daqui a um tempo ele começar a adicionar sobrecarga e aí sim colher esses benefícios do treino de força. Né? Isso não acontece de dia para a noite, obviamente. Até porque os corredores, eles são um público, eu costumo brincar com os meus alunos, né? O corredor raiz, ele não gosta de treinar musculação. Né? O cara gosta de correr. Né? Puta, que saco fazer musculação. Mas sabe que é necessário. Né? Então, para esse cara, se você no primeiro treino já quebra ele, no dia seguinte ele está dolorido, ele nunca mais volta. Não volta. Então, tem que ser um processo gradual para não deixar o cara muito dolorido, ir adaptando aos poucos, e aí sim ele vai começar a observar os benefícios da corrida, do treino de força na corrida. E agora, falando na parte prática, né? Um maratonista, ele treina, sei lá, 5 vezes por semana, 3, 5 vezes. Como que você adapta o programa de treino de força para um maratonista, por exemplo? Geralmente, como que a gente tem algumas opções, né? Eu sempre falo com os meus alunos, quando eles vão me procurar para começar a treinar, e eles têm uma prova-alvo, por exemplo, uma maratona, primeiro eu preciso entender como é a rotina dele. Então, quantos dias na semana você treina corrida e quais são esses dias? Dito isso, como é a sua agenda? Por quê? Para mim, o mais importante é fazer com que ele consiga fortalecer. Esse é o primeiro passo. Independente se vai ser no mesmo dia da corrida ou se vão ser em dias diferentes. Ok, se ele puder, eu gosto de deixar em dias alternados da corrida. Então, por exemplo, corre segunda, quarta, sexta e sábado. Sábado faz o longão. Faz treino de força de terça e quinta. Tá. Essa é uma opção muito boa, funciona bem. Agora o cara fala, putz, Léo, terça e quinta eu não consigo, precisaria treinar no mesmo dia em que eu corro. Aí a gente vai para a segunda melhor opção, que é corre primeiro e depois, se você puder dar um intervalo de 4 a 6 horas, você faz o treino de força. Tá. Ok, consigo fazer isso. Não consigo, precisaria correr, ir direto para a musculação e depois ir para o trabalho. Ok, vamos para a terceira opção, então. Tá. Corre primeiro e depois você faz a musculação e depois segue sua vida normal. Por que eu gosto de dar esses cenários do melhor para o menos ótimo, vamos chamar assim? Porque o mais importante no final das contas é fortalecer. O nosso corpo, ele é incrivelmente bom
em se adaptar às circunstâncias que você dá para ele. Vocês, atletas de natação, cansei de ver inúmeras vezes, né? Faz o treino de água, sai da piscina, vai e faz o treino de musculação, descansa um pouco de tarde, nada de novo no final do dia. Então, obviamente, nas primeiras semanas, você vai se sentir muito quebrado fazendo isso, né? Mas depois de um tempo, você se adapta. Né? Então, para o corredor, é a mesma coisa. Se houver a possibilidade de encaixar em dias alternados, maravilha. Você vai ter 24 horas de descanso entre estímulos, né? Corrida, força e assim por diante. Se não for possível, vamos encaixar como dá. Se precisar, a gente reduz um pouco o volume do treino de musculação, mas o seu corpo ele vai se adaptar a esse cenário. Talvez não seja o melhor dos mundos, mas ele vai se adaptar e você vai continuar colhendo os benefícios. Então, treinar é sempre a melhor opção. Entendi. E dá uma ideia de como que funciona uma série, assim, uma sessão de treino dura 1 hora, que tipo de treino, como que você faz a divisão dos treinos? Por exemplo, na natação a gente faz full body, então é uma mistura, né? Faz LPO, faz agachamento, terra, remada, pliometria, enfim. Como que é um programa, assim? Dá um exemplo de um programa de treino para um corredor. O treino de força, para quem corre, ou mesmo para um atleta de triatlon, por exemplo, hoje a gente tem até alguns dados interessantes da literatura científica que 2 vezes por semana já traz resultados excelentes para um corredor, podendo se estender até 3. Mais que isso, em alguns casos muito específicos, exemplo, a pessoa corre mais por um hobby, mas também quer colher os benefícios da parte estética ali. Mas vamos falar para o público que corre, o cara que quer fazer uma maratona, uma meia maratona. Nesses casos, a minha recomendação inicial é treinar a força 2 vezes por semana. Quando que eu recomendo 3 vezes por semana? Em alguns casos específicos, onde são corredores mais iniciantes, não tem um volume de corrida tão alto assim, então eventualmente vai estar correndo ali 3 vezes por semana. E os níveis de força, ou seja, o preparo físico desse atleta amador é muito baixo. Ele precisa ganhar. Então a gente precisa, talvez, nessa fase, de um estímulo um pouco maior para que ele consiga melhorar a sua força, a sua condição física, como você falou. E aí sim, depois que ele começar a aumentar o volume de corrida, a gente retorna para 2 vezes por semana. Mas, na média geral, 2 vezes funciona muito bem. Né? A estrutura da sessão, a divisão dos treinos, também a gente acaba optando por treinos full body, ou seja, a gente trabalha o corpo todo em uma sessão e na outra, mesma coisa, né? Trabalha o corpo todo, então, 2 vezes por semana. Eu sempre explico que existem diferentes maneiras da gente treinar, não tem a mais correta nem a mais errada. Só que existem algumas nuances ali que vale a pena a gente avaliar em relação ao esporte. Por que a estratégia de treinar o corpo todo na sessão acaba sendo interessante? Se eu faço um dia só membros superiores, vamos supor, aquele exemplo, o cara vai treinar musculação terça e quinta, né, e nos outros dias vai correr. Aí na terça eu faço só membros superiores e na quinta eu faço só membros inferiores. Para eu ter um estímulo adequado, eu vou ter que acumular um certo volume naquelas sessões e todo o meu volume de membros inferiores vai estar acumulado em um dia só, que a gente chama de volume verticalizado de treino. Eu pego um único dia e mato tudo que eu precisaria na semana naquele único dia. Né? Então eu tenho um estímulo mais agudo e, consequentemente, os dias seguintes, para esse corredor se recuperar, vão ser mais penosos para o treino de membros inferiores. Pode ser que a perna fique mais dolorida, pode ser que a perna fique mais pesada. Então, quando a gente dilui esse volume na semana, que a gente chama de uma estratégia mais horizontalizada de volume, a gente dá uma pequena dose na terça e uma pequena dose na quinta para membros inferiores, assim como para superiores. Então a gente diluiu esse volume, a gente teve um estímulo com volume menor em cada dia, mas somando, a gente teve o mesmo estímulo, a recuperação ficou mais facilitada e vai prejudicar menos ou nada, assim que passou daquela fase inicial, a corrida. Né? Então é uma estratégia muito interessante, inteligente, para quem treina dias seguidos, né? Já que é um consenso, muitas pessoas vêm fazendo essa divisão, tipo, um dia superiores, um dia inferiores, por conta daquela musculação tradicional. Convencional zona, né? Exato, onde fazia um treino só de perna, um dia só de peito e tríceps, um dia de costas e bíceps, né? Então, para preparação física, natação, corrida,
A estratégia nunca deu full body, certo esse esquema de separar assim para mim. Funciona muito bem. Provavelmente por conta dessa questão da diluição do volume que eu te falei e facilita a recuperação. Sim. Né? A estrutura de uma sessão de treino, para você ter ideia. Então, início da sessão, um breve aquecimento. Uhum. Depois, a gente inicia um bloco que a gente chama de ativação. O que é um bloco de ativação? São exercícios tanto de pliometria, são os exercícios de salto, como exercícios de estabilidade focados para a região do core ali. Né? Depois a gente vai para o bloco de força em si, que é onde a gente faz os exercícios básicos, como agachamento, uma flexão de braço, uma barra fixa, um exercício para a região posterior da coxa, glúteo. E a gente pode finalizar essa sessão de treino com alguns exercícios acessórios ou complementares que vão ter alguma ligação com a prática esportiva. Então, a gente sabe, por exemplo, que um corredor, eventualmente, a panturrilha, o tendão calcâneo é uma região sobrecarregada. Dá um reforço para essa região, exercícios de panturrilha no final da sessão. Entendi. Ou um exercício para a região do core, ou um exercício de marcha com sobrecarga, que vai trabalhar a estabilização de tornozelo, quadril, já num gesto similar ao que ele faz na corrida. Né? Então, essa é uma divisão básica uma estrutura básica de uma sessão de treino que funciona muito bem para corredores de qualquer distância, vamos dizer assim, né? Desde 5 km até uma maratona. Eu acho que é uma dúvida recorrente, né? Uma vez eu assisti um curso do treinador Brett Bartolomeu, não sei se você lembra. Sim, sim. E ele fala exatamente isso, Então, você tem os ingredientes de um sanduíche ali. No caso, ele citou um sanduíche, né? Colocou lá o pão, o queijo, o presunto e a manteiga. Isso que ele falou nesse curso que eu assisti dele. Ele falou, os ingredientes estão ali, né? Mas a combinação para ser aquele melhor sanduíche do mundo, é aí que tá o segredo, né? E eu vejo que muitos treinadores acabam se perdendo nisso daí, né? Basicamente por talvez não se adaptar, não testar algo novo, ou então buscar conhecimento cada vez mais para entender que da forma que ele está trabalhando não está sendo tão eficaz lá na modalidade do cara, que seja a corrida, a natação, enfim. E isso daí me mexeu bastante comigo, que eu falei, caramba, cara, então faz sentido muita coisa que eu tinha como raciocínio lógico, assim, de tomada de decisão no dia da competição, no dia do treino. Falou, mas se eu fizer assim, acho que funciona bem, né? Sim. E esses ajustes imediatos, assim, também, achei que foi algo bem interessante para mim, assim, como atleta naquela época, né? E tem uma frase que eu gosto muito, ela se encaixa perfeitamente nesse cenário que a gente tá falando aqui, que é, os métodos são muitos, mas os princípios são poucos, né? Métodos de treino, estratégias que a gente pode usar na sessão, né? Inúmeras, né? Agora, os princípios, eles são os mesmos e possivelmente, enquanto a nossa fisiologia e biomecânica se mantiverem assim, eles vão continuar funcionando. Então, um dos princípios que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa em uma estrutura é tudo aquilo que eu quero dar ênfase precisa estar em primeiro na sessão. E aí eu já começo a priorizar alguns exercícios, e nesse caso, a ordem dos fatores pode sim alterar o produto. Então, por isso que a sessão tem essa estrutura, né? Por isso que eu vou fazer salto primeiro e força depois, e depois vou fazer os acessórios. É uma sequência lógica ali, né? É uma sequência lógica, nada tá ali por acaso. Eu sempre explico isso para os treinadores. Se você quer promover bons resultados para os seus alunos de maneira consistente, você tem que ter, como você disse, né, um exemplo ali, uma receita. Assim como se você quiser fazer um bolo e sempre ter o mesmo gosto e a mesma textura, você tem que seguir uma receita. Ele tem que ter uma lógica ali. Se você inverte a ordem ou se você muda a quantidade, o bolo vai ser cada hora de um jeito, né? Assim é com treino. E para um corredor hoje, assim, que busca longevidade, corredor amador que busca longevidade em comparação com um corredor profissional, como que você ajusta essa preparação física para esses dois públicos? Eu, particularmente, trabalho com corredores amadores, né? Então, eu sempre tenho esse olhar holístico em relação a não só o desempenho, não só o esporte em si, mas pensando que esse indivíduo tem uma vida além do esporte, né? Ele tem o trabalho, ele tem uma família, ele tem o lazer dele. Então... A demanda física e mental ainda, né? O atleta profissional é isso, cara. Você
treina pra caramba, dorme, descansa, come, volta pro dia seguinte, você ganha, você vive disso. Não é atleta amador não, né? Exatamente. É uma vida e mais essa demanda mental que eu acho que é bem intensa. Então, assim, eu acho que isso é uma visão muito importante, porque você foi atleta profissional, você sabe. O atleta profissional, vamos pegar nesse exemplo aqui o corredor, eu poderia deixar um treino de força para um atleta profissional com duração de 20 minutos. Eu reduziria ao máximo o que é essencial só para aquele corredor fazer, que vão trazer aqueles benefícios relacionados à economia da corrida e tudo mais. E eu consigo fazer isso com 2, 3, 4 exercícios, acabou, né? Ok, ele só está pensando nisso. Agora, o atleta amador, é interessante que ele não só trabalhe, não só use o treinamento de força como ferramenta para se tornar melhor na corrida, mas como ferramenta para ter uma qualidade de vida melhor também. E hoje a gente sabe que, assim como o VO2 máximo, a capacidade aeróbica é super importante para a longevidade, qualidade de vida, a força também é, a potência também é. Então, dentro de um treino de força de um corredor amador, na minha visão, é super importante eu também ter exercícios para membros superiores, visando questões posturais, visando manutenção de massa muscular, visando qualidade de vida. Então, eu diria assim, a principal diferença entre a preparação desses dois públicos seria essa, né? Uma, eu tenho que ter uma visão mais holística, porque essa pessoa tem uma vida além do esporte, e muitas vezes o esporte nada mais é do que uma válvula de escape, um lazer também para esses corredores. E o profissional, eu poderia ter um treino talvez até um pouco mais enxuto, um pouco mais cirúrgico, porque eu não precisaria me preocupar com essas outras variáveis, né? Eu vejo que tem não só por ser atleta profissional, mas ele já tem um domínio motor ali muito melhor do que um atleta amador muitas vezes, né? Então você fala, bom, eu consigo colocar exercícios mais complexos, mais intensos, o volume é menor, porque esse cara precisa render mais lá na pista, e né? até, realmente, você falando isso me lembrou um outro ponto aqui que eu também sempre faço uma analogia, né? As pessoas vão pegar, sei lá, um corredor queniano, né? São ali conhecidos por serem os melhores corredores do mundo. Muitos não fazem treinamento de força com peso, né? Eles fazem uma preparação física, às vezes só com o peso do corpo, alguns exercícios de salto, alguma coisa com elástico, core, e é isso, né? E aí, às vezes, o corredor amador ele pode questionar, pô, se um cara que é um dos melhores do mundo, né, ou são conhecidos por ser melhores do mundo, só fazem isso, eu também só tenho que fazer isso. Mas é justamente por ele estar nesse nível tão alto que muitas vezes ele pode se dar ao luxo de não necessariamente precisar ficar muito mais forte. Por quê? Essas adaptações do tendão que a gente está falando, por exemplo. O cara corre desde que ele tinha 10, 12, 13 anos. Sim. Então ele já veio gerando essas adaptações na corrida há muitos e muitos anos, né? E aí você vê um atleta estourando com seus 20 e poucos anos para cima, no caso da maratona, e você não pode tomar esse atleta como base para a sua realidade, né? E já o corredor amador é o indivíduo, o homem ou a mulher que está treinando 1, 2 horas por dia no máximo, quando muito, e o restante do dia está sentado, né? Está trabalhando. Então, treinar força para essa pessoa é de suma importância para gerar essas adaptações que a gente está falando aqui e possibilitar com que ele consiga praticar o esporte que ela ou ele tanto amam e ele consiga ter longevidade nesse esporte, né? Então, eu até arriscaria dizer que para indivíduos amadores, ficar forte é ainda mais importante do que para um corredor profissional. Entendi. E agora falando na parte, esmiuçando um pouquinho mais, assim, quais exercícios você selecionaria que são importantes, que você considera importantes para um corredor? Sei lá, LPO, ele faz LPO, pliometria, como é que é? Quais são os exercícios que você gosta? Quando a gente está pensando em selecionar bons exercícios, vamos dizer assim, para um determinado público, aqui no caso para os corredores, um bom racional seria a gente pensar quais são os músculos mais exigidos durante a corrida e em qual magnitude, e baseado nisso, a gente consegue ter uma ideia do que a gente precisa focar e fortalecer de fato, né?
Então, a gente sabe que um corredor, ele acaba tendo uma exigência muito grande de alguns grupamentos musculares e de alguns tendões em específico. Então, por exemplo, o tendão calcâneo, que é o tendão aqui da panturrilha, o músculo sóleo, que a gente sabe que a panturrilha é composta por 3 músculos, né? O gastrocnêmio, que são 2 cabeças, que a gente chama, e o sóleo, que é uma musculatura mais interna. O sóleo é um músculo que recebe muita sobrecarga durante a corrida. Então, é um ponto importante para a gente observar. Da mesma maneira, o quadríceps, que é o músculo da coxa, assim como o tendão patelar, que é o músculo que liga o quadríceps até a tíbia, são regiões que recebem muita sobrecarga. Glúteo máximo, por exemplo, né? O glúteo também é um músculo que recebe muita sobrecarga e tem uma demanda alta na corrida. Então, se a gente tem uma noção disso, a gente consegue identificar, bom, quais exercícios trabalham esses grupamentos musculares ou sobrecarregam esses tendões, e aí como que a gente consegue encaixar eles na sessão de treino, né? Então, exercícios de salto são extremamente eficientes para corredores. São os pliométricos. São os exercícios pliométricos. Exercícios como agachamento, afundo, também são extremamente importantes para corredores. E para a região posterior, porque o agachamento ele trabalha tanto a região anterior da coxa, né, o quadríceps, como o glúteo. Então, esses exercícios básicos que a gente chama multiarticulares são exercícios que têm uma boa relação de custo-benefício, porque eles trabalham mais de um grupamento muscular, trabalham os grupamentos musculares que são exigidos na corrida, são exercícios estáveis para se realizar, então eu consigo adicionar sobrecarga para colher aquelas adaptações de maneira segura e trazem bons resultados, né? E também trabalho para a panturrilha, e aí a parte superior fica um pouco mais livre, vamos dizer. Tem um exercício obrigatório que o corredor precisa fazer, mas eu acho super válido também fortalecer para tônus muscular e postural. E, Léo, agora para a gente resumir, qual que é o segredo para a gente correr rápido? Essa é uma resposta que não tem um fator único, né? Obviamente. Como assim, o nosso corpo é muito complexo, então são muitos fatores envolvidos. Hoje a gente sabe que existem alguns pré-requisitos para você ser um corredor rápido, né? O primeiro está relacionado ao seu nível de VO2. Então, bons corredores são corredores que têm um VO2 alto. O segundo é a sua velocidade de VO2, que a gente chama de VVO2 máximo. Então, a que velocidade você atinge o seu VO2? Então, bons corredores conseguem atingir o VO2 uma velocidade mais alta. Também, economia da corrida é um ponto super importante. Então, corredores de elite, eles conseguem correr mais rápido, utilizando menos oxigênio. Então, eles são muito eficientes, consequentemente, eles demoram mais para entrar em exaustão. Capacidade de sprint é um fator relevante também. Então, final de prova, últimos quilômetros, você já fez uma distância gigante e ainda assim conseguir acelerar o seu ritmo. É um fator decisivo, muitas vezes. E a relação do segundo limiar também é um ponto bem relevante para corredores de endurance, né? Se a gente for analisar, esses 4 fatores que eu dei são os fatores que são cruciais para que você seja um corredor rápido. Pô, será que eu tenho chance, Léo? Cara, você é um atleta que eu confio, cara. Biomecanicamente eu tenho que... Eu até brinco com o Felipe, que é o meu sócio na Outlive, que ele corre muito, né? E às vezes a gente tá correndo, fazendo alguma coisa, ele quer conversar comigo. Eu falo, cara, faz o seu aí, deixa eu focar aqui que eu tô sofrendo. Eu preciso me concentrar em respirar e não cair, não tropeçar aqui na trilha. Mas, por exemplo, é um cara Depois você leva ele pra água, aí você... aí facilita pro meu lado. E para um cara que é amador, tá voltando de férias ou teve uma pausa prolongada, ele diminui a performance dele, ganha um pouquinho de peso, tá voltando das férias agora, por exemplo, que dica você daria para esse cara, até para evitar uma lesão nessa volta de treino? Esse é um cenário muito recorrente, né? Porque dentro de uma periodização, vamos dizer assim, né? Você tem uma prova-alvo ali, vamos colocar o exemplo de um maratonista. Depois que você terminou aquela prova-alvo, geralmente você tem um período onde você vai diminuir a sobrecarga do treino para facilitar a recuperação e também
muitos corredores acabam tirando uma mini férias ali, né? Às vezes faz uma prova internacional, tira uns dias para aproveitar com a família e fica um período sem treinar. O destreinamento, ele acontece de maneira diferente dependendo da capacidade física que a gente está falando. Isso é legal de observar também. Então, por exemplo, as adaptações aeróbias decorrentes da corrida, elas são mais fáceis de ganhar, mas também se pede muito rápido, né? Então, eu canso de escutar dos meus alunos, putz, fiz uma maratona 2 meses atrás, por algum motivo, não sei, tive uma lesão ou parei de treinar, voltei e estou sofrendo para correr 10K. Né? É muito comum isso. Mas a partir do momento que a pessoa retoma, ela consegue retomar relativamente rápido também esse condicionamento anterior. Já a força, que a gente estava comentando ali dos treinos de musculação, é um pouco o contrário. A adaptação ela é mais lenta, então eu demoro mais para atingir bons níveis de força, mas uma vez que eu atinjo, é mais fácil de manter e eu perco mais devagar também. Ah, entendi. Então, assim, qual que é a minha recomendação geral, né? Se possível, sempre se mantenha ativo. Corrida é um esporte fácil em questão de logística, então qualquer viagem, teoricamente, você consegue se manter correndo. E feito é melhor que perfeito. Então, se possível, se tiver uma academia no hotel, no prédio, faz. Se não, alguma coisa com o peso do corpo, para manter um mínimo de condicionamento já é super relevante. Voltou, qual o cuidado tem que ter? É só não querer evoluir muito rápido de novo, né? Então, a gente sabe que as maiores causas de lesão na corrida são por conta do incremento de volume muito abrupto. Então, o volume a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está introduzindo volume ou reintroduzindo volume. Então, só se atentar a isso para não se machucar e não parar de treinar. E para um cara que quer correr por muitos anos, seja para performance, correr com a família ou, sei lá, buscar longevidade, que você acha que é o diferencial para esse cara, que ele tem que prestar atenção, e uma dica que você poderia dar para essas pessoas? Eu acho que é ter essa visão holística em relação ao corpo humano e à saúde como um todo. Então, não só focar em um aspecto, né, mas ter uma noção de que o todo se complementa e acaba contribuindo para um resultado final. Então, se eu quero me manter ativo e longevo no esporte, ter uma boa qualidade de vida, eu não vou só me preocupar com os meus treinos e com a minha recuperação, mas eu vou me preocupar com a minha alimentação, vou me preocupar com o meu sono, vou me preocupar com os meus treinos de fortalecimento, que são super importantes para longevidade, vou me preocupar com o meu estresse no dia a dia, que é um fator também que acaba interferindo muito na saúde, no desempenho esportivo. Então, eu tenho que ter certeza de que, modo geral, eu seja uma pessoa consciente daquilo que eu faço e cuide, né, do meu corpo, cuide do meu cérebro para que eu consiga ter longevidade no esporte e na vida como um todo também. Legal, Léo. Para a gente finalizar, se você pudesse mandar uma mensagem, essa mensagem chegaria em todas as pessoas com relação à saúde, à longevidade. Que mensagem você gostaria de transmitir para as pessoas? Acho que a primeira é isso que eu acabei de falar, né? Ter uma visão holística. Então, não só focar no físico, mas focar no sono, na alimentação, no manejamento do estresse. Mas até indo um pouco na contramão disso que a gente está falando, que é uma coisa que eu venho me questionando um pouco, e você também é uma pessoa interessada nisso, eu acho que a gente não só pensar, a gente fala muito questão de saúde, a gente pensa muito na nossa máquina física, né? Mas eu diria também cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso cérebro. Sim, né? Parte emocional, né? Não só a parte emocional, mas pensando na questão fisiológica mesmo, né? Do nosso cérebro. Então, hoje, a maioria de nós aqui, provavelmente a maioria das pessoas que estão escutando também, elas não vivem do esporte, né? Elas não vivem do corpo perfeito, da vamos máquina dizer ali, assim, né? da máquina. Você já viveu disso, né? Sim. Mas atualmente, você, e acho que a maioria, eu também, a gente depende da nossa capacidade de cognição, né? Então, eu tenho que estar bem para poder absorver conhecimento, assimilar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento. E isso vai me trazer um retorno, né? Uma troca ali, né? De conhecimento por dinheiro, assim que a gente ganha vida, basicamente.
Então, eu acho que hoje, com o excesso de informação, com o excesso de mídia, a gente às vezes até foca na saúde física, mas por outro lado está se perdendo para essa parte cognitiva, mental e emocional, como você falou. Então, acho que hoje uma das coisas que eu mais presto atenção, já que o treino é algo meio automático, né? Você já estabeleceu uma rotina de exercício, Sim. uma alimentação ok, mas eu sempre tento me policiar em relação a essas coisas, né? Eu acho que essa talvez seria a minha mensagem também que eu poderia passar para as pessoas obviamente, cuide da saúde física, mas prestar atenção nesse outro lado, porque a gente depende do nosso cérebro para tudo, obviamente, né? Sim. Mas tem o Cal Newport, você já leu algum livro dele? Ele foi o autor daquele livro que foi o best-seller, acho que é o Deep Focus, alguma coisa assim. Tá. Não lembro exatamente. Mas ele fala exatamente isso, né? O ser humano, ele vem de um cuidado excessivo com a saúde física e foi deixando de lado a saúde mental. Então, olhar para as duas questões. Bom, show de bola, Léo. Obrigado. Foi muito legal o nosso papo aqui. Eu queria aproveitar aqui e deixar o espaço para você passar as suas redes sociais, se você tiver algum curso, algum contato que você queira deixar, o espaço é seu, fica à vontade aí. O meu Instagram profissional é um Instagram da Endure Strong, então @endure.strong. Dentro da Endure Strong, só para quem está assistindo poder entender, a Endure Strong é uma empresa de treinamento e educação. Então eu tenho tanto a consultoria online voltada para corredores, principalmente, trabalho muito com corredores de maratona e meia maratona, e também tem a parte educacional, que é uma grande paixão. Eu adoro ensinar e passar conhecimento adiante. Então, estou iniciando agora um projeto de mentoria para profissionais, personal, treinador, que queira entender mais a respeito do treinamento de força para a corrida e consiga aplicar isso de maneira consciente e eficiente para os seus alunos. A gente sabe até, né, a gente estava conversando, o Strava fez um relatório super interessante agora, e a corrida saiu como o esporte mais praticado do mundo. Brasil sendo o segundo país com o maior número de praticantes, e em termos de clubes de corrida, que são as nossas assessorias, né, foi o país que mais cresceu no mundo inteiro em 2024. Então, corrida é um tema quente, de fato, atualmente, e o mercado é relativamente carente de bons profissionais para essa parte de treinamento de força. Então, eu acho que é algo super válido para os profissionais se atentarem. Oceano azul de oportunidades. Legal, então, Léo. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Deixem seus comentários, sugestões de convidados também, e não deixem de nos acompanhar no YouTube e também no Spotify. Até a próxima.